Bom dia, bom dia. Estamos começando o Café com Gestão. Toda segunda, quarta e sexta, 7 horas da manhã. A gente vai fazer um bate-papo bem rapidinho, 10, 15 minutinhos, sobre algum fundamento da gestão. E agora são 6h57. E aí a gente vai esperar das 7 horas para começar o material. Bom dia, meu amor. Fala, Rafa. Bom dia. Wagner, como é que você tá, meu irmão? Bom dia, Melinda. Obrigado. O assunto de hoje que eu vou trazer são os 7 passos para a gente criar uma meta neurologicamente correta que a gente consiga atingir. Então, 3 minutinhos aí pra gente e a gente começa. Bom dia, Melinda. Essa bateria de lives vão ser lives curtas, são pílulas de conhecimento e que a gente vai trocar conhecimento aqui, tudo focado nos aulões que eu vou fazer. O primeiro aulão vai ser dia 23/7 e o segundo aulão vai ser dia 9/8, provavelmente. Primeiro aulão a gente vai falar sobre pessoas, segundo aulão a gente vai falar sobre processos. Bom dia, Rafa, vamos pra cima. Pessoal, 2 minutinhos, a gente começa aí a reunião, a live. Vamos pra cima, Rafa. Só esperar a galera entrar aí. E se não entrar também, vamos pra cima, que é conteúdo, vai ficar gravado. E a gente vai trocando. Hoje estou um pouquinho improvisado, porque eu não estou em casa. Estou na casa de um primo meu, Felipe. Então hoje o layout está um pouquinho improvisado. Mas o conteúdo vai ser de qualidade do mesmo jeito. Um minutinho e a gente começa. Pessoal, 7 horas. Vamos lá, vamos começar. Eu gosto de ser muito pontual para poder respeitar o meu horário e o horário de vocês. Então vamos embora. A gente vai falar hoje sobre os 7 passos para criar uma meta neurologicamente correta. O que é uma meta neurologicamente correta? É uma meta que a gente consiga bater, que a gente consiga atingir. E existem 7 passos para a gente atingir essa meta. Antes de começar a falar dos 7 passos, eu queria propor uma reflexão para vocês. Vamos comigo lá pro dia 31 de dezembro. A gente está na praia de Copacabana, esperando os 10 segundos lá para os fogos explodirem. E aí o que acontece quando os fogos explodem? Primeiro você dá um beijo na gata, no gato, depois vocês pulam as ondinhas e no final de tudo a gente começa a fazer promessas. Esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, esse ano eu vou conquistar isso. E começam-se as promessas. E aí eu pergunto para vocês, o que acontece depois de 2 semanas que essas promessas foram feitas? Ou elas são esquecidas, ou elas não são realizadas, ou a gente começa a fazer algum caminho para essas promessas e elas acabam não sendo concretizadas. 1 mês depois, elas já nem existem mais. Isso acontece porque quando a gente está na emoção e fazendo essas promessas, a gente acaba não prestando atenção nos 7 passos que a gente precisa para criar uma meta neurologicamente correta. Essa meta, ela precisa seguir uma linha de raciocínio, seguir uma construção da sua comunicação consigo mesmo, para que você consiga atingir, para que você consiga mensurar, para que você consiga bater essa meta.
Então, nessa primeira live aqui que a gente vai fazer, a gente vai falar sobre como criar essa meta neurologicamente correta. Segunda-feira, a gente vai falar sobre como criar um plano de ação neurologicamente correto. Na quarta-feira, a gente vai falar sobre como atingir essa meta, sobre como criar o procedimento para a gente atingir essa meta. Então, os aulões que vão acontecer até o dia 23/7, eles são totalmente focados em gestão, são totalmente focados em comunicação, em pessoas. Então, até lá, a gente vai falar de pílulas de conhecimento. Então, vamos lá para a gente não perder muito tempo. Como eu falei, esses aulões aqui, eles são de 5, 10, talvez 15 minutos. É só pílula de conhecimento para a gente começar a tirar do papel as nossas teias de aranha, começar a tirar do nosso corpo a linha de raciocínio para a gente poder começar a atingir nossos objetivos, para a gente começar a crescer mesmo. O primeiro passo para a gente criar uma meta neurologicamente correta é a gente criar uma meta específica. O que é uma meta específica? Quando você for falar a sua meta, quando você for escrever a sua meta, ela precisa estar dando ao máximo de informações possíveis, ela não pode ser subjetiva. Por exemplo, se eu falar uma meta assim, eu, Matheus, hoje eu estou acima do peso. Se eu falar assim, eu quero perder peso, ela está sendo específica? Claro que não. Eu quero perder 15 quilos. Aí a gente vai bater no outro ponto. Ela não está positiva, ela está negativa. Perder, então não pode ser. Então, o primeiro ponto do procedimento é a gente fazer uma meta específica. Qual que é o seu objetivo? E aí a pergunta que você vai fazer, vai responder é o quê? O que você quer com essa meta? O quê? Então, a minha meta é isso. Objetivamente, tirando o gerúndio, indo, fazendo, construindo, não tem isso. Meta é verbo. Fazer, construir, executar, é ação. Sempre ação. O segundo ponto, para essa meta ela ser neurologicamente correta, ela precisa ser uma meta mensurável. O que é uma meta mensurável? Vou dar um exemplo. Você tem uma meta de atingir, de ter um lucro maior na tua empresa. Tá, esse lucro maior é de quanto? Então a gente precisa colocar prazos, datas e números que a gente consiga acompanhar. Não adianta a gente colocar algo subjetivo, não adianta a gente colocar algo que a gente não consiga medir. Então, sempre quando for responder, sempre quando for construir, é fundamental que essa meta ela seja mensurável, que a gente consiga medir, que a gente consiga observar graficamente, que a gente consiga observar se a gente escrever, se a gente colocar num painel, se ela está subindo, se ela está descendo, se ela está na mesma ou se ela não está indo em direção ao que você quer, se ela está indo ao contrário. Então, o segundo ponto aqui, ela precisa ser mensurável. A gente consiga medir. O terceiro ponto aqui, ela precisa ser atingível. E o que eu quero falar com isso? Não adianta você colocar uma meta para a sua vida, uma meta para o seu trabalho, uma meta para a sua empresa, onde você não consiga atingir. Eu vou dar o exemplo novamente comigo. A minha meta, por exemplo, poderia ser pesar, hoje eu estou com 120 quilos, pesar 100 quilos. Alguma vez eu já cheguei a 100 quilos? Não. Então essa meta, ela talvez não seja atingível. A minha meta, ela é economizar 5 mil reais por mês. Tá? Alguma vez eu já consegui economizar 5 mil reais por mês? Não, então provavelmente essa meta não é atingível. A gente precisa ser honesto com a gente precisa ser honesto com a nossa meta. É muito mais gostoso, é muito mais prazeroso você colocar uma meta pequenininha, que você atinja, chegou nessa meta, cria outra, aí atinge, cria outra, atinge, cria outra, atinge. Para quê? Para você dar comando para o seu cérebro que você consegue bater a sua meta. Porque se você não der esse comando para o seu cérebro, se você não conseguir bater essa meta, você vai acabar se frustrando. E você se frustrando, a tendência é que você pare de fazer a meta. Que você pare de fazer a ação que você precisa fazer para atingir a meta. Então, o terceiro ponto, e que eu considero muito importante, é essa meta ela precisa ser atingível. Ou seja, você precisa pegar o histórico do que você está propondo para fazer e chegar num número pouco acima. Eu geralmente sugiro entre 10% e 15%. Meu objetivo é guardar 100 reais por mês. Tá, só que quanto é que eu guardo normalmente? Eu guardo 100. Beleza, então eu vou aumentar 10%. Eu guardo 0. Então, beleza, meu objetivo seria
guardar 15 reais, guardar 20 reais por mês. Então comece pequeno, comece construindo coisas pequenas, comece comemorando nas vitórias pequenas, para quando você estiver na vitória grande, você conseguir aproveitar essa vitória no máximo desempenho possível. Porque o que acontece geralmente é que nós não estamos acostumados a comemorar, a gente não está acostumado a comemorar nas pequenas vitórias. E quando a gente não comemora nas pequenas vitórias, quando chega a grande vitória, a gente não sabe o que fazer. Por quê? Porque a gente não está acostumado, a gente não programou o nosso cérebro para comemorar nas pequenas vitórias. Então a gente precisa construir essa ponte, a gente precisa construir essa escadinha onde a gente vai comemorando as pequenas vitórias. Então por isso que eu falo que quando a gente precisa construir nossa meta, essa meta precisa ser atingível. A gente precisa ter um histórico desse que a gente consiga enxergar, consiga visualizar graficamente a nossa história. Os 2 últimos meses, os 2 últimos anos, eu consegui atingir essa meta em algum momento? Se não, você não consegue criar uma meta que ela não seja atingível. Se é assim, eu sugiro geralmente aumentando de 10, 15, 20% para a gente começar a ter pequenas pílulas de comemoração. E é fundamental que a gente comemore quando a gente bata. E é fundamental também que a gente rode o PDCA em tudo. E o PDCA a gente vai falar lá na quarta-feira que vem. Então, guarde aí para quarta-feira que vem. O quarto ponto aqui de construção de uma meta neurologicamente correta, ela precisa ser relevante. Quando a gente está falando de relevância, a gente está falando do seu porquê. O Simon Sinek fala, Rafa, existe a possibilidade de um indivíduo se sabotar, exemplo, ele pode atingir uma meta maior, porém, por medo do comodismo, ele se mantém na zona de conforto. Totalmente, Rafa. Totalmente. Rafa, a gente precisa começar a construir e comemorar as pequenas vitórias. Isso que você está falando é a síndrome do impostor. A pessoa não se sente merecedora de construir alguma coisa. Por quê? Porque geralmente ela não construiu. Então, quando ela está construindo, ela começa a se sabotar. Eu não ia entrar nisso agora. Isso aqui eu ia deixar para outro dia, mas eu vou desenhar um negócio aqui para vocês. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, ó. Essa pirâmide, ser, fazer e ter. Ser, fazer e ter. Isso aqui fala sobre a pirâmide de crenças. Eu aprendi lá na Febracis isso aqui. A nossa estrutura emocional, a nossa estrutura de crenças, ela precisa seguir essa linha de raciocínio. Ser, fazer e ter. Primeiro a gente precisa saber exatamente quem a gente é, para depois a gente executar alguma função, executar algum trabalho, executar alguma tarefa. E só depois a gente ter. O que acontece quando a gente está se sabotando? A gente está colocando muito valor no ter. A gente está querendo aparecer para os outros. E muitas vezes esses outros, eles não são pessoas que a gente precisa que eles gostem da gente. A gente só quer mostrar alguma coisa. Então, se essa pirâmide ela tiver descompensada, ou seja, você estiver colocando o ter na frente, ou colocando o fazer na frente do ser, você acaba criando síndrome de impostor, você acaba entrando no comodismo, você acaba ficando frustrado se você perde o que você tem, ou se você perde a sua função. Então, primeiro você precisa saber exatamente quem você é. Sabendo exatamente quem você é, e você não é um carro, você não é uma casa, você não é uma função que você tem na sociedade, aí sim, você sabe quem você é, aí você faz a tua função na sociedade, aí você pode estar habilitado a ter. Se isso aqui estiver descompensado, provavelmente você vai se frustrar, provavelmente vai cair, provavelmente vai ficar triste, coisas do tipo. Então, organizar essa pirâmide é o passo 1 para você não ter mais a crise do impostor. Não estou falando que você tem, mas desse exemplo que você deu. Mas essa pirâmide a gente vai aprofundar mais lá para frente. Quando a gente está falando de relevância, o ponto 4, a relevância ela tem que estar diretamente ligada ao seu porquê. Existe uma teoria chamada do Golden Circle, não sei se vocês já escutaram falar, é a teoria do Simon Sinek, onde ele fala que a camada mais superficial do ser humano é a camada do que, a camada mediana é a camada do como e a camada mais profunda é a camada do porquê. Quando você encontra o seu porquê, você encontra o seu propósito. E esse propósito ele precisa estar intimamente ligado à sua meta. Ele precisa estar intimamente ligado ao seu ponto 4, que é a sua relevância.
Porque se ele não estiver intimamente ligado à sua meta, se essa meta ela não for realmente importante para você, você não vai em direção a ela. Você já percebeu que na sua vida tem coisas que você não para de fazer, mesmo triste, mesmo desmotivado, mesmo chateado, mesmo puto da vida, mesmo qualquer coisa, você continua fazendo? É porque esta ação que você está fazendo, ela está intimamente ligada a algum propósito seu. Ou seja, eu preciso cuidar da minha família. Eu preciso cuidar da minha mãe. Eu preciso cuidar da minha saúde. Quando é o seu propósito, quando é relevante para você, não interessa. Faça dia, faça sol, faz noite, faz chuva, tá triste, tá chateado, tá doente, não tá doente, você tá indo em direção a essa meta. Então, por isso que esse quarto ponto, para mim, ele é o mais importante. A sua meta, ela precisa ser relevante, ou seja, ela precisa estar intimamente ligada ao seu propósito, ao propósito da empresa que você trabalha, ao seu propósito de vida dentro da empresa. Porque se não estiver relevante, a tendência é que nas primeiras frustrações você se canse e pare de fazer, pare de executar. O quinto passo, ele precisa ser temporal. O que significa ser temporal? Ser temporal significa que ele precisa ter uma data para começar e uma data para acabar. Por quê? Porque você sabendo a data de começo e a data de fim, você consegue observar graficamente, olhando o seu PDCA, fazendo o seu PDCA, rodando o seu PDCA e sabendo se daquele determinado período, daquelas checkpoints que você está fazendo, você está indo em direção ou não à sua meta. E você estando indo em direção à sua meta, você construindo a sua meta, você vai começar a observar o seu gráfico do tempo, check, 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 check. Parou de dar check? Opa, vamos voltar ao processo para ver o que está errado. Vamos voltar ao processo para ver o que está errado. Então precisa ser temporal. A gente precisa ser objetivo, precisa ser mensurável, atingível, relevante e temporal. Você precisa saber o início e o fim e conseguir acompanhar essa linha de raciocínio. O próximo ponto aqui, o sexto ponto, ele precisa ser positivo. O que é ser positivo? O nosso cérebro, ele não identifica palavras como não. Ele não identifica palavras como perder. Ele não identifica palavras como insucesso. Ele não identifica. O nosso cérebro ele tem dificuldade de enxergar coisas negativas. Por isso, você precisa construir a sua missão, a sua meta, de uma forma positiva. Eu lembro que eu falei lá no começo em que eu falei assim, minha meta é perder 20 quilos. Perder 20 quilos eu estou perdendo, ou seja, o meu cérebro não vai identificar, a tendência é que eu não me conecte com isso. O mais correto seria eu fazer o seguinte, eu quero pesar 100 quilos até a data de tanto, fazendo tal exercício, dessa forma, chegando a tantos por cento de gordura corporal, e aí eu vou construir uma mensagem, uma frase, uma meta, de maneira positiva, específica, mensurável, atingível, relevante, temporal. Agora, além de positivo, essa meta ela precisa ter só mais um ponto. É o ponto 7, o último ponto e o ponto de fechamento. Essa meta ela precisa depender única e exclusivamente de você. Novamente, essa meta ela precisa depender única e exclusivamente de você. Porque se essa meta não depender de você, depender de outras pessoas, você está dividindo a responsabilidade. E você dividindo a responsabilidade, você não tem gestão sobre a responsabilidade do outro. Por isso, você tem a obrigatoriedade de criar essa meta totalmente focada em você. Você precisa ser o dono da meta e essa meta precisa depender única e exclusivamente de você. Se essa meta não depender única e exclusivamente de você, você provavelmente vai perder essa meta, não vai bater essa meta e vai se frustrar por uma parada que nem é tua. Então não faz sentido. Pra gente finalizar aqui, a gente já está batendo aí os 16 minutos, vamos relembrar aqui os 7 pontos para criar uma meta neurologicamente correta. Primeiro, ela precisa ser específica. A pergunta que você tem que responder é o quê? Tudo precisa ter prazo, data, número, fato e dado. A meta ela precisa ser específica e tem que ser uma ação. Não adianta utilizar o gerúndio ou outro tipo de linguagem. Tem que ser sempre verbo. Fazer, executar, construir, sempre no verbo. Segundo ponto, ela precisa ser mensurável. Ela precisa ter um número, um fato que você consiga observar graficamente e ver se ela está subindo, descendo, construindo ou não construindo. Fala, Michele. Fala, Anthony. Beleza, cara?
Caraca, quanto tempo não te vejo, irmão. Bom dia, Michele. Tudo bem, minha amiga? O terceiro ponto é você ser atingível. Ou seja, você precisa observar o seu último histórico de 12 meses, de 2 anos, de 3 anos, e verificar se você tem competência, se você tem confiança, se você tem probabilidade de atingir aquela meta. E observe, aqui no atingível você precisa construir uma meta que você consiga atingir, que você tenha pílulas de atingimento. Eu dei sempre o exemplo lá, meu objetivo é guardar R$100. Se eu nunca guardei R$100, se eu botar a meta de guardar R$100, provavelmente eu não vou bater. Por quê? Porque eu estou saindo do zero e indo para o muito alto, e isso eu vou acabar me atrapalhando, porque eu nunca guardei 100, eu vou querer guardar 100 do nada, então não vai fazer sentido, eu não vou conseguir bater. O quarto ponto, essa meta ela precisa ser relevante, ela precisa ser importante para você e bater exatamente no seu propósito. Fala, Welber, tudo bem, cara? Ô, Bruna, tudo bom? Ei, prima, Karina, tudo bem, Cacá? Te amo, saudade, prima. O quinto ponto, ela precisa ser temporal, ou seja, você precisa saber o início, o meio e o fim do processo. O sexto ponto, ela precisa ser positiva. E o último ponto, ela precisa depender exatamente e somente de você, porque se ela depender dos outros, você não vai conseguir bater, porque você não controla, você não gere os outros. E é isso, pessoal. Eu vejo vocês na quarta-feira. Um bom dia para vocês, bom dia de trabalho. Então, toda segunda, quarta e sexta-feira eu vou estar aqui passando pílulas de conhecimento de gestão. E eu criei, na verdade, um grupo no WhatsApp. E esse grupo no WhatsApp ele está direcionado para o meu aulão que vai acontecer dia 23/7. Se vocês quiserem participar desse aulão, manda um oi para mim na DM, me manda um comunicado lá na DM, me chama lá na DM que eu mando o link do grupo do WhatsApp. E aí lá no grupo do WhatsApp eu vou mandar o link da reunião, eu vou mandar as ferramentas que eu vou ensinar na reunião, eu vou mandar pílulas de conhecimento, eu vou mandar os lembretes das lives. Então é isso, pessoal. Quem quiser participar do meu aulão, só mandar uma DM lá pra mim que eu mando o link do WhatsApp. Beleza? Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Valeu!